Fala, peregrino, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E vamos a mais um café devocional. Bora! Vamos para mais um cafezinho devocional, né? Que eu já tomei o meu café. Já acabou, né? Já acabou. Já tomei meu cafezinho. Estou aqui com uma pequetucha aqui do lado. Talvez faça um ruidinho aí, um barulhinho. Talvez não. E é isso, vamos para esse café devocional continuar falando sobre o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte que está lá em Mateus capítulo 5, né? Como nós temos acompanhado. E hoje nós vamos começar a falar em Mateus capítulo 5, versículo de número 13, que vai falar sobre os discípulos como o sal da terra. Mas antes vamos fazer uma oração, pedir que o Senhor nos ilumine a mente e o coração, ok? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos iluminar mente e coração, para que possamos aprender e aprender mais e mais a Tua palavra, Senhor amado, que o Senhor possa nos ajudar e nos capacitar, em nome de Jesus. Amém. Amém, peregrino. Vamos fazer isso então. Vamos falar sobre os discípulos, o sal da terra. Então, depois que Jesus ele profere as bem-aventuranças todas, ele fala que bem-aventurado é quem é perseguido por causa da justiça, quem é perseguido por causa dele, por causa do evangelho, ele vai vai atribuir algumas coisas aos discípulos. Ele já atribuiu as bem-aventuranças e agora ele vai atribuir algumas outras coisas. Uma dessas coisas é que ele vai comparar os discípulos ao sal. Vós sois o sal da terra? Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém. Então vamos falar um pouco sobre esse texto aqui. O texto do sal da terra. Esse texto nós podemos ver também em Marcos, capítulo 9, 49 e 50, e Lucas, capítulo 14, 34 a 35. O que Jesus quis dizer é que os discípulos são sal. Para que serve um sal? Quando você pensa de imediato, sal é simplesmente algo que dá sabor, né? Algo que dá sabor para a nossa comida, tanto que o texto continua falando. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem graça, sem sabor, como vai restaurar isso, né? Como você vai restaurar o sabor? Não serve para mais nada, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E nós temos que entender também que nessa época aqui, nesse contexto de Jesus aqui, que ele está falando, não tinha geladeira, não tinha frigorífico, né? Como dizem em alguns lugares. E o sal era, primordialmente, ele não era usado para tempero. Ele era usado para tempero, mas ele não era o primordial dele. O primordial dele era para conservar os alimentos. Pois é. Se você não sabia, fica aí essa curiosidade para você. Antigamente o sal era usado para conservar os alimentos. Hoje em dia nós temos, né, o frigorífico, nós temos a geladeira que faz esse trabalho para a gente. Então a gente tem que ter isso em mente, que a primeira coisa que o sal fazia era conservar alimentos, e depois sim que era para tempero, essas coisas. Os discípulos então, eles são chamados nesse texto aqui. Vocês são o sal da terra. Eles são chamados, os discípulos, quando eu falo eles lá na época, e nós, tá? Vale a pena lembrar que em todos os vídeos que nós vimos aqui sobre as bem-aventuranças, nós sabemos que Jesus está falando para os cristãos, para os discípulos daquela época e para os discípulos que passariam a se tornar discípulos. Tu é um discípulo. Se tu é um peregrino, se tu é uma pessoa que professa a tua fé em Cristo, tu é um discípulo, né? Então, isso aqui nós somos chamados a ser sal nessa terra, e não primordialmente para dar sabor. Não é o principal. O sal, como naquela época ele preservava a comida, ele preservava o alimento, assim também nós precisamos preservar algo que é muito importante para nós, que é a própria palavra de Deus. Preservar a palavra de Deus significa, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da sociedade, mesmo diante da cultura, mesmo diante da política atual, da política que virá, nós precisamos preservar a palavra de Deus conosco e sermos a diferença, diferentemente viva. E sermos diferentemente de como o mundo é. Então nós precisamos preservar isso. Não podemos nos amoldar a como o mundo é,
Tanto que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter em mente de que a nossa vida não pode se amoldar às coisas, às corrupções do mundo. Antes, nós precisamos tentar impedir isso, né? Atrasar que isso aconteça, que a sociedade imponha coisas, que a cultura imponha coisas. Então, nós temos esse dever, nós temos esse princípio conosco. Nós precisamos entender que é assim que nós precisamos agir, referente a todas essas coisas. Mas o texto continua, ele fala que... Aí ele fala, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Aí ele fala sobre o sabor, sim. O princípio é conservar. Depois nós vimos a questão do sabor, nós vimos a questão do gosto mesmo, do alimento, né? Se tu vai comer uma comida sem sal, você sabe que é muito ruim. Você sabe que é ruim demais. Você vai comer um churrasco, tem uma picanha no churrasco e tá sem sal. É muito ruim, cara. Só o sabor da carne ali, até que vai, mas sem sal é difícil. Então nós precisamos de sabor, nós precisamos dar sabor ao mundo. Mas que sabor é esse? É esse que a gente mencionou atrás. É preservar o mundo com a palavra de Deus. Ela é algo maravilhoso para as nossas vidas. Então, é isso que as pessoas, nós precisamos sempre entender. Cristo deixou aqui bem claro que nós precisamos levar a palavra de Deus e temperar este mundo com a palavra de Deus, né? E se nós não fizermos isso, se nós não estivermos nesse foco, se nós não estivermos nesse propósito, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Que era algo que acontecia mesmo na época antiga, que eles jogavam esse sal que não prestava, eles jogavam para ser pisado mesmo, jogavam fora, servia para nada mais do que ser usado na construção de estradas e coisas assim. Você tem sido sal? Você tem sido não somente aquele que leva um sabor diferente para um ambiente, mas aquele que se preserva nas escrituras sagradas, que preserva na palavra de Deus? Você tem sido essa pessoa? Você tem sido essa pessoa que, mesmo diante dos vários temperos que tem neste mundo, das variadas iguarias deste mundo, tu tem sido diferente e mesmo com todas essas iguarias, você tem colocado o tom certo para isso? Porque o sal, mesmo que tenha vários temperos numa comida, se não tiver o sal, fica mais ou menos. Então, Jesus trouxe esse senso para nós, que nós precisamos ser diferentes, que nós precisamos trazer uma coisa excelente para este mundo e para essa sociedade. Então, que nós possamos ser sal nessa terra, que nós possamos ser luz. No próximo vídeo nós vamos ver sobre a luz do mundo. Nós vamos ver que Jesus nos designou para sermos a luz do mundo e também o sal da terra. Que Deus nos continue abençoando, nos sustentando, nos fortalecendo em tudo e fazendo de nós sal, fazendo de nós pessoas que temperam o ambiente, que temperam a sociedade de uma forma boa e que conserva a palavra de Deus como a única regra de fé e de prática das nossas vidas. Ok? Deus abençoe, peregrino. Até logo.